Chegando As aí? lojas fechadas. As pessoas não podiam Tá. mais sair. Mas a Outra. primavera não sabia. E as flores começaram a florir, o sol brilhava, os pássaros cantavam, as andorinhas não tardariam a chegar, o céu estava azul e a manhã chegava mais cedo. Era março de 2020. Os jovens deviam estudar online e arranjar com que se ocupar em casa. As pessoas não podiam ir mais aos centros comerciais, nem tão pouco ao cabeleireiro. Dentro, em breve, não haveria mais vagas nos hospitais e as pessoas continuavam a adoecer. Mas a primavera não sabia. Era a altura de tratar dos jardins, a erva estava cada vez mais verdejante. Era março. Crianças. Acabaram as reuniões e refeições em família. O medo tornou-se real e os dias eram todos iguais. Mas a primavera não sabia. As macieiras e cerejeiras e todas as outras árvores começaram a florir e as folhas cresceram. As pessoas começaram a ler, a jogar em família, a aprender outra língua. Cantavam nas varandas e convidavam os vizinhos a fazer o mesmo. As pessoas aprenderam uma língua nova, ser solidários e concentraram-se noutros valores. As pessoas aperceberam-se da importância da saúde, do sofrimento, deste mundo que tinha parado, da economia que tinha tombado. Mas a primavera não sabia. As flores deram lugar aos frutos, os pássaros fizeram os seus ninhos, as andorinhas chegaram. Então chegou o dia da libertação. As pessoas ouviram na televisão. O vírus perdeu. As pessoas saíram às ruas, cantavam, choravam, abraçavam seus vizinhos, sem máscaras nem luvas. E então o verão chegou porque a primavera não sabia. Ela continuou lá apesar de tudo. Apesar do vírus, apesar do medo, apesar da morte. Porque a primavera não sabia, mas ensinou às pessoas o poder da vida. Dia. Vamos começar com essa reflexão, então, porque a psicologia positiva traz essa ideologia, né, de que o mundo está doente ali fora, os comportamentos eles precisam ser alterados. Entretanto, ainda há uma primavera, ainda há coisas que que estão florindo, que estão florescendo, e a psicologia positiva nos convida a dar mais atenção para isso, a apreciar mais isso, a olhar sempre mais para o positivo. Então, eu queria começar com esse vídeo, com essa reflexão, com essa inserção aí do assunto, e queria ouvir um pouco de vocês para a gente começar. Bom dia para quem eu ainda não falei, bom dia. E eu queria escutar um pouco de vocês, assim, de qual que é a expectativa, de que tipo de coisas vocês esperam conhecer e ouvir nessas próximas horinhas aí que a gente vai passar junto sobre psicologia positiva, sobre a esperança como a cura, o que que esse tema trouxe para vocês, o que que despertou? Eu, eu fiquei imaginando que talvez eu me sentisse melhor em ouvir aqui, porque eu confesso que tem dias que eu perco um pouco a esperança, mas que os melhores dias são quando vem a esperança, né, de que as coisas vão logo passar, de que tudo vai voltar, não como era antes, mas até melhor, né, porque novos valores vão vir. E eu tenho expectativa nesse curso de que alguns valores essenciais, assim, né, a nós enquanto comunidade, enquanto seres que são sociais, são fundamentais e que eles estavam muito perdidos, né, e que a gente precisa resgatar mesmo. É um pouco disso, assim. Mais alguém? Obrigada, Josi. Mais alguém quer falar aqui um pouquinho do que veio no coração quando leu sobre esse tema? As meninas têm câmera aí, se quiserem falar. Nada veio no coração? Tá. Então, para falar um pouco sobre psicologia positiva,
eu queria contextualizar vocês sobre quando foi que nasceu essa psicologia, né? O Martin é uma pessoa que a gente estuda, né, Josi? A gente lembra, eu estudei Martin Seligman quando a gente estava na faculdade, e a gente estuda muito Martin Seligman, eu estudei como desamparo aprendido, que de fato é uma linha de estudo, né, onde quando ele começou, quando o Martin, ele define a história da psicologia, ele, né, que ainda está aí, a gente está estudando com ele, eu tenho aula com ele na pós, e ele, quando ele contextualiza a psicologia, ele fala de alguns momentos da psicologia que ele narra, assim, né? Ele fala que o primeiro momento da psicologia com Freud foi a busca pela cura e trazer a infelicidade a zero, o que logo se entendeu que é impossível, porque a gente não consegue elevar a infelicidade a zero, né? A gente não tem essa capacidade. Mas ele fala muito da importância do Freud, porque ele fala que a partir do momento que as pessoas abandonaram Freud, elas abandonaram a esperança da cura, porque a gente, né, tem muito isso, nós enquanto psicólogos, né, de temos que lidar com o problema existe mesmo, da questão da aceitação, e aí a gente abandona um pouco a questão da cura, de fato, e ele convida a gente a olhar mais para isso, né, porque sim, estar doente não é normal, a gente tem todo um aparato biológico para ser saudável, e ser saudável envolve aqui ter bem-estar subjetivo e estar com sensações positivas. É aquela definição da Organização Mundial de Saúde, que não é só a ausência de doenças, mas também o quanto você tem emoções positivas e sentido na sua vida, né? E ele define também como segundo momento da psicologia em que as pessoas enxergavam o ser humano como um papel branco, né, como alguém que estava desprovido aqui de um arcabouço genético que já tinha predisposição para se comportar de diferentes maneiras. E sempre usando essa questão da operacionalização, né, do definir comportamentos, do escolher. E que também não é bem assim, porque nós também carregamos uma carga genética que nos predispõe para várias coisas. O terceiro momento que ele relata é aquele momento em que as pessoas, então os seres humanos, eles vêm sem cognição, né, eles são assim, eles são como são e pronto, acabou, é isso, né? Que também não é, né? De novo, não existe um papel branco e nem uma falta de habilidade para sermos e desenvolvermos comportamentos. E a quarta premissa ele coloca como passado, a psicologia vendo que o passado, ele determina o presente. E ele nos convida a refletir dizendo que, na verdade, também não é assim, né? Que nessa nova visão que ele propõe, é que nós somos seres positivos. E o nosso objetivo como seres humanos é termos esse bem-estar, que está tão ausente nesses dias de pandemia, né? E que isso está muito relacionado a como a gente vê a vida. Então, ele nessa trajetória dele, né, que no estudo do desamparo aprendido, ele descobriu que o desamparo é a sensação que promove a depressão, a angústia, o suicídio, e que esse desamparo ele acontece por dois circuitos. Essa parte é teoricamente chatinha. Não sei, vocês ensinam isso na UEL? O Josi, eu não lembro mais dos circuitos, né? Tá. Desamparo, acho que todo mundo também, né, estudou, né, a questão do desamparo aprendido. Acho que todo mundo lembra do Seligman, né? Não sei, as pessoas lembram, falam assim, ou não, elas estão fechadinhas, aí não dá para saber que elas estão pensando. Interessante, Josi, uma vez, quando eu li ele, não sei se eu li ou ouvi falar, mas que ele estudou a vida inteira a depressão, né? E que daí, quando ele se aposentou, na verdade, parece que ele é aposentado agora, né? Ele trabalha por hobby, né? Ele gosta. Sim, ele adora, ele é super pesquisadora. E aí ele foi estudar a felicidade.
né? Eu acho lindo isso, né? É que ele parte do princípio que a psicologia sempre olhou muito para a doença, para a patologia. Ela nunca olhou como cuidar da saúde, como reforçar isso, né? Você está sempre olhando para o ruim, tentando achar tratamento e questões para tratar o ruim, mas você nunca está vendo como é que você pode potencializar aquilo que é bom. E aí ele resolveu trazer isso enquanto trajetória, né? E ele tem trazido muitas coisas boas, muitas coisas bem legais, que pelo que eu vi, eu não conhecia a DBT, mas pelo que eu ouvi nas aulas que eu vi ali, tem bastante similaridade em algumas coisas, assim, né? A gente dá diferentes nomes para as mesmas coisas, às vezes, eu tenho essa sensação, às vezes. Então, mas olhando nessa questão do desamparo, né? Então, o que ele entendeu? Que o desamparo, ele é natural. Em todas as pesquisas, né? São milhões de pesquisas aí de ratos e humanos e colocado em situações em que, principalmente assim, né? No rato, por exemplo, eles colocam um rato e dão choque em um grupo e nada do que aqueles ratos fizerem vai tirar o choque. Essas pessoas ficam em desamparo. Esses ratos ficam em desamparo. Tem um outro grupo de ratos que, dado o choque, se eles fizerem algumas coisas, eles eliminam o choque. Então, depois, em diferentes situações, esses ratos que tiveram ação, que puderam fazer alguma coisa, eles são mais preparados, eles são mais resilientes do que os outros, né? E os humanos também, com barulho, né? Eu acho que isso é o que a gente estuda na UEL, né? Mas ele percebeu, assim, que o desamparo, ele é natural, né? Ele acontece, de fato, nós temos essa predisposição genética de nos sentirmos desamparados, mas que existe uma estrutura no cérebro, e que ele chama de circuito da esperança, que é o córtex frontal, né, que ele nos ensina a nos prepararmos para isso, que ele ensina as competências que a gente precisa aprender. Então, nesse circuito da esperança, que ele chama, né, que esse córtex frontal ventromedial, que é a esperança, que é o circuito da esperança, que ele diz que a esperança é o que falta, é o ingrediente que falta para as pessoas se curarem da depressão e do suicídio, porque ele tenta entender assim, por que é que tem algumas pessoas que não entram em desamparo? O que acontece nesses corpos, nesses seres, que eles não entram, eles não ficam, né? Eles não têm essa sensação de desamparo. E ele descobre, segundo as pesquisas dele, que tem a ver com ser otimista ou ser pessimista. E aí é aquela questão, né, de você ver aqueles livros na prateleira e aprenda a ser otimista, e aí você acha, nossa, quanto charlatanismo, mas tem todo um arcabouço teórico que vem dizendo assim, o otimismo e o pessimismo, de fato, define as pessoas que vão entrar em depressão, que vão estar sob controle de desenvolvimento de transtornos emocionais ou não. E aí o grande desafio vem, como, né? O que é esse otimismo e o que é esse pessimismo? E aí ele dá diferentes questões, né, para esse otimismo. Ele tem a ver com a percepção do tempo, do tamanho do evento e do meu poder de ação, que eu acho que é isso que está acontecendo com as nossas pessoas agora, né? As pessoas que transformam o problema num problema que vai durar para sempre, num problema que nunca tem mais fim, ou não há nada mais que eu possa fazer sobre isso, ou exagerando o tamanho, todo mundo vai morrer, toda a minha família vai morrer, tudo isso é ser pessimista. E assim, se a gente olha para a gente consegue se ver como pessimista ou otimista.
em diferentes cenários, né? Porque às vezes eu sou otimista no que está relacionado à pandemia, mas às vezes eu sou pessimista no que diz respeito ao meu relacionamento. Acho que eu não, que o meu relacionamento nunca vai ser bom. Então, eu preciso entender quais são os papéis do otimismo e do pessimismo. Aonde é que eu sou otimista e aonde é que eu sou pessimista. E para isso, para a gente conseguir identificar aí com os nossos clientes, com os nossos pacientes, se eles são pessimistas ou otimistas, eu preciso fazer questionários, né, de como ele se sente, para ter de fato, e eu vou compartilhar depois com vocês um modelo de questionário que define se as pessoas são otimistas ou são pessimistas, para a gente ter uma rota de ação, né, como é que eu vou medir o otimismo e o pessimismo, o quanto eu sou otimista, o quanto eu sou pessimista, e o quanto isso pode ser um problema na minha rotina, ou não, porque eu realmente preciso desenvolver otimismo, e otimismo é aprendido. Como? Com treino. É a massa magra aí, que você tem que estar todos os dias super atento, né? O otimismo, ele é super importante, porque quando você, como a Jus colocou, assim, às vezes eu estou muito angustiada e eu não consigo ter esperança, né? A esperança acaba. É fato. E, assim, aí, nesses momentos, a gente tem que ter acesso àquele kit de primeiros socorros. Né? Qual é o meu kit de primeiros socorros? Quando eu tenho dor, né, eu tenho lá, sei lá, um Dorflex, um Dorium, alguma coisa que eu tomo para acabar com a minha dor de cabeça. Quando eu me sinto mal, qual é o meu kit de primeiros socorros? O que eu preciso fazer? Porque o sentimento positivo, ele não vai simplesmente aparecer. Muito pelo contrário, se você não fizer nada, ele não vai. E aí, existem atividades que a gente pode fazer, existem treinos que a gente pode ter para aprender esse otimismo. Quando eu me sinto muito angustiada, eu preciso recorrer a isso deliberadamente. Precisa ser uma escolha. Eu estou angustiada, eu quero me sentir melhor. Bom, eu sei que cozinhar me faz bem, então eu vou cozinhar. Ah, eu sei que escutar música, eu preciso escutar uma música, então eu vou escutar uma música. Eu sei que falar com a minha amiga vai me fazer, preciso falar, então eu vou fazer isso. Eu preciso fazer isso deliberadamente. E às vezes mesmo sem vontade. Sabe aquela coisa de ir para academia, né? Não tá com vontade, vai sem vontade mesmo, porque do meio para o fim fica bom. Eu sempre brinco, não, tá gravando, não vou dar esse exemplo, deixa quieto. Não, eu ia brincar do sexo, né? Que às vezes a gente não tá com vontade de fazer sexo. Eu falo, vai, do meio pro fim fica bom. E é isso, às vezes tem que ser uma escolha deliberada, né? A gente tem que de fato escolher fazer isso. Por quê? Porque a gente está criando no nosso corpo, segundo a psicologia positiva e os estudos que o Seligman traz, caminhos neuronais que nos deixam mais sensíveis a olhar para esse positivo. Sabe quando a gente compra um carro na rua? A gente nunca pensou em comprar aquele carro, sei lá, um Cruze. Aí, de repente, eu decido comprar um Cruze. E aí eu vejo que na rua tem 50 milhões de Cruzes. Parece que eu só vejo Cruze na rua, né? Se a gente for lembrar lá da nossa época de namoradinho, quando a gente, né, na nossa adolescência, via o carro do namoradinho, mas nós já ficava olhando dentro do carro para ver se era ele, aonde que estava. E o nosso cérebro fica atento a olhar para as coisas que a gente escolhe olhar. E aí ele traz a felicidade como uma escolha, né, como algo deliberado. E além de que, quando a gente recorre a esse kit de primeiros socorros, há uma regulação hormonal, né? A gente gera aí, mesmo se sentindo bastante angustiado, a gente gera noradrenalina, dopamina, e isso vai regulando o nosso corpo. Então, é extremamente importante a gente, de fato, recorrer a alguma... E assim, com os nossos clientes em sessão, já é, né, um momento,
quando ele chega para a gente, já é um momento reforçador, de um momento de acolhimento, um momento que ele sabe que ele vai poder falar o que está angustiando ele, por si só já é um momento reforçador. E aí a gente precisa estudar técnicas que promovam ainda mais bem-estar nessa pessoa. Que seja colocar uma música, né, para ouvir. E aí vocês trabalharam bastante a questão do mindfulness, né, que eu nem vou trazer hoje, porque eu vi que ele tem sido bastante falado, e de fato a psicologia positiva também traz isso, né, como a happiness skills. Vocês falam sobre happiness skills? Não? Competências da felicidade? Vou comentar um pouquinho no final. E... Oi? Fala, Natália. Não, eu só ia colocar que, como você falou da DBT, né, trazendo um pouquinho essa questão da positividade, do bem-estar, tem algumas habilidades no módulo que chama de tolerância ao mal-estar, que eu acho que se encaixam muito nisso que você está falando, que tem até algumas fichas com itens que a pessoa vai preenchendo daquilo que ela pode se dispor a praticar no dia a dia para tolerar mais o mal-estar. E aí entram habilidades de distração, que são várias atividades, melhorar o momento, se autoacalmar, que você só precisa dos seus 5 sentidos, assim. Então, é bem bacana, porque vai trazendo realmente essa mudança fisiológica e essa mudança de olhar, de redimensionar os problemas, né? Redimensionar as situações. Então, entra bem nisso que você está trazendo. Eu não conhecia, Natália, a DBT, assim, já tenho visto, né, todo mundo postar dos cursos da DBT e tal, mas eu nunca tinha, de fato, entrado e olhado o que é isso. E aí, quando eu assisti as aulas, eu não sei, era você, a Natália, que estava com o Caio? Tinha uma Natália com o Caio. Sim. Quando eu vi as aulas de vocês, eu vi que falei, nossa, tem muita semelhança, né, tem muita coisa bem coerente. Aí eu acho que no mundo é isso, né? A gente vai explodindo ações em diferentes contextos, com diferentes linguagens, com o mesmo objetivo, e tomara que a gente promova no mundo a mudança que a gente quer ver com tudo isso, de fato fazer as pessoas perceberem isso, né? Que chama tolerância, como é que é o nome do módulo? Deixa eu até anotar aqui, Natália. Tolerância ao mal-estar. Essa ficha aí, Nath, qual que é o nome mesmo? É distraindo-se? Eu não lembro. São 3 fichas. Uma é se distraindo, a outra é autoacalmando-se e a outra é melhorando o momento. Depois, Josiane, se você quiser, a gente te manda, assim, as fichas, o manual que tem essas fichas também. Ah, obrigada. Compartilha sim, que vai ser mais coisas aqui nas nossas técnicas para serem aplicadas. Tá Legal, certo. obrigada, Natália. E, gente, isso aí, eu não falei no começo, mas tá, se quiserem o tempo todo me interromperem com alguma questão, com alguma dúvida, por favor, tá? Tem uma técnica que eu vou até fazer um role-playing aqui com a Mari, que é do sim, né? Vocês vão ver que a gente vai falar algumas coisas aqui e que vai parecer meio absurdo, mas é treinar o cérebro a parar de reclamar, né? A parar de sempre negar as coisas. Então, é uma técnica que pode ser utilizada com os nossos clientes em sessão, porque é engraçado, né? Porque gera esse bem-estar e porque nos ensina a olhar de uma maneira diferente para as coisas. Então, Mari, tá aí. E também, amiga, só para te complementar, também ajuda a gente a não julgar, né? Porque como a gente não pode discordar, então tá tudo certo. Isso, a gente não pode discordar. A regra é não discordar, independente do que o outro fala. Então, eu vou fazer uma afirmação, e aí o outro vai ter que começar a frase sempre com a palavra sim, né? E aí continuar a conversa. Então, a gente vai bater um papo aqui, né, Mari? Gente, para quem não conhece, meninas que estão por aí, essa é a Mari, tá? Ela é minha colega Chief Happiness Officer, a gente fez uma formação juntas. Na semana que antecedeu ao Covid, tipo, no dia 16 de março, a gente estava lá em São Paulo, a coisa explodiu. Eu falei, meu Deus, eu não vou voltar para casa, me tira daqui, meus filhos estão me esperando. E aí foi bem desesperador. Mas vamos lá, Mari.
O Bolsonaro é um bom presidente. Sim, realmente, eu tenho que concordar com você. Mas eu acho que o Covid foi bom. Sim, ele trouxe muitos aprendizados e de fato, com muitas coisas negativas que têm acontecido, ele tem trazido bastante questões positivas, né? De olhar para dentro, de você ser boa companhia para você mesmo, do bem para a natureza, né? Que está fazendo, as pessoas descobrirem novas formas de ver, né? E, Mari, eu acho que o aborto devia ser liberado, né? Sim, eu acho que as mulheres têm o direito de escolher, enfim, eu acho que é isso aí. Mas, mas deixa eu pensar, peraí. Eu tô pegando pesado com a Mari, né? Sim, tô brincando. Sobre essa questão dos negros no Brasil e lá também nos Estados Unidos, a violência, né, que acontece com eles, eu acho isso uma besteira. Sim, isso é realmente uma besteira. Nossa, como as pessoas ainda em pleno século XXI ainda se comportam dessa maneira, né? Enfim, né? Finalizando, obrigada, Mari, pela participação. Eu acredito que eu peguei a Mari pesado. Assim, na verdade, o fato é que assim, você pode falar, né? Que eu falei, o Bolsonaro é um bom presidente. Sim, ela concordou comigo, ela até ficou assim, né? Tipo, e agora que eu falo? Sim. Tô muito ruim com ela, não deixa falar. Muito malvada. Aborto e Bolsonaro, para mim, é complexo demais. Tadinha. Desculpa, Mari. Vou pegar mais leve da próxima vez. Assim, e não que as pessoas precisam concordar, né? O Bolsonaro é um bom presidente. A pessoa precisa dizer, sim, você está pensando isso porque você está inserido num contexto X, Y, Z, mas se você pudesse olhar de uma outra forma, a gente vai ver que nem tudo é positivo. É de ensinar as pessoas a caminhar sempre para o sim, e depois elas fazerem uma reflexão mais complexa a respeito do assunto, né? Porque aí você está ensinando otimismo, você está ensinando a pessoa a olhar o ponto positivo do que o outro está dizendo, você está ensinando a pessoa a não julgar o que o outro está dizendo, a ser generoso com o que o outro está dizendo, e tratar ele de uma maneira positiva. Então, eu falo assim, o Covid é a melhor coisa que acontece, tem gente falando isso, né? O Covid é a melhor coisa, a sociedade precisava que uma pandemia acometesse para ela poder se restabelecer. Sim, mas que eu entendo que tem coisas positivas acontecendo com o Covid, mas você entende que existem outras coisas que também são muito difíceis? Tem gente perdendo emprego, tem gente perdendo vidas, tem gente tendo que entrar em contato todos os dias com a morte, entrando num estado emocional muito, muito negativo. Então, assim, é de você olhar para o positivo. Esse é o ponto, é conseguir entender nessa atividade o sim que a pessoa está dizendo, né? Outra. Também me pareceu um pouco, Josi, vê se eu estou errada, não sei, que quando você faz esse movimento de ouvir a outra pessoa, né, de fazer esse diálogo, me parece um pouco a comunicação não violenta, né? Eu estava aqui tentando pensar o que a gente pode falar do Bolsonaro como, né? Aí eu comecei a pensar assim, agora, né, tá dando tudo errado, que, né, então, algumas pessoas que antes concordavam com muito das pautas, né, deles lá, talvez estejam começando a ver, né, o que é que vai levar, onde nós vamos chegar, né, sei lá, mas é um jeito de eu não julgar o outro, né, seria mais... Isso. É de você
Exato, de você respeitar a opinião do outro, de você ser generoso com o outro, né? De dar espaço para o outro pensar o que ele tem para pensar e reafirmar o caminho neuronal do sim, ao invés do não, porque a gente está sempre fazendo isso, né? A gente está sempre querendo, quando a coisa não vai de encontro com o que a gente pensa, com o que a gente acha, a primeira resposta está, mas espera lá, a pessoa está falando isso por algum motivo, com algum sentido para ela, né? De acordo com os valores dela, de acordo com o que é importante para ela. Mas tem muito a ver com a comunicação não violenta, né, Josi? Isso é ensinar otimismo, tá? De uma maneira indireta, no fim das contas, a gente começa a enxergar a positividade no que as pessoas pensam, porque eu começo a respeitá-las. E a diferença, ela é necessária, né? Ela vai acontecer, a gente tem que lidar com ela. Então, a gente começa a olhar para a diferença de uma maneira mais otimista. Outra técnica que a gente pode utilizar no contexto clínico é pedir para que as pessoas falem sobre uma pessoa que elas admiram. Um colega de trabalho que seja, um paciente que elas têm, que elas relatem quais são os aspectos importantes do comportamento do outro que afetam positivamente a vida dela. Por quê? Porque você está ensinando a pessoa a olhar aquele carro, né? O cruze. Você está ensinando a pessoa a ver o ponto positivo das pessoas. Então, me fala sobre um aspecto, sobre alguém que você admira no seu trabalho. De que forma o que você gostaria de agradecer àquela pessoa pelo que ela impactou em você? E aí, colocar isso, talvez, como um treino diário na vida da pessoa. Olha, escolhe uma pessoa por dia a quem você tenha, para quem você quer olhar aspectos positivos. Seja cliente, seja familiar, seja colega de trabalho. E fale com ela sobre isso. Nossa, você é tão específica naquilo que você faz, você ajuda tanto as pessoas. Então, isso é uma atividade de desenvolvimento de otimismo. Você está ensinando as pessoas a olharem para o bom, você está despertando as pessoas a olharem para aquilo que é positivo. Outra questão é convidá-las a escrever uma carta de gratidão para alguém que foi muito importante para a vida dela, que fez a diferença na vida dela. Tem até um vídeo que fala sobre isso, eu esqueci de separar, talvez depois eu compartilhe com vocês. Me lembra, tá? Alguém, Guilherme, Natália, alguém aí, me lembra para eu compartilhar um vídeo com vocês sobre esse experimento da carta de gratidão, como é emocionante para as pessoas. Porque a tarefa é escrever a carta de gratidão e depois ligar para a pessoa. Mas isso você conta só na sessão seguinte, tá? Na primeira sessão, você pede para ela escrever uma carta para uma pessoa que ela admira muito, que ela gosta muito. E depois que ela escreveu, você convida ela a ligar para a pessoa e ler mesmo, né? Seja por telefone, por uma videochamada, essa carta colocando. E nessa carta, não é só escrever uma carta de gratidão, é escrever por quê, né? É conseguir enxergar naquela pessoa quais foram os comportamentos dela que impactaram positivamente o seu comportamento. De novo, você está ensinando a pessoa a olhar para a vida de uma maneira positiva, tá? Além de gerar esse bem-estar, porque é muito emocionante nesse experimento que alguém já viu esse vídeo? Não, vou passar para vocês depois. É bem legal, as pessoas se emocionam muito, né? Quando elas estão falando, quando elas estão lendo a carta, as pessoas choram, as pessoas ficam muito felizes de poder compartilhar com o outro quanto elas fizeram diferença na vida delas. Isso é bem legal. Então, isso eu acho que é uma coisa que também deve ter aparecido na DBT, vocês me corrijam se eu estiver errado, que é a questão da apreciação do ordinário, né, daquilo que é normal, daquilo que a gente não enxerga mais, né, o céu, pôr do sol de Londrina, como é lindo, né, sei lá, o sorriso do seu filho quando você chega em casa,
coisas ordinárias, né? O convite de você apreciar essas questões que às vezes a gente não presta mais atenção. E, e é muito ruim, né? Porque perde muito valor. Então, uma outra atividade que vocês também podem convidar os seus clientes, os seus pacientes a fazerem é ser um anjo de uma pessoa, né? O que é ser um anjo de uma pessoa? Então, no ambiente de trabalho, ele escolher um colega ou um paciente, não sei qualquer, né, ou até um familiar pode ser, que você vai agradar todos os dias. Um dia você vai levar um bombom, no outro dia você vai fazer um elogio, no outro dia você vai fazer alguma coisa especial por ele, fazer alguma ligação inesperada, assim, que ele não está esperando, você vai cuidar dele por 7 dias, né? Você vai estar fazendo bem para essa pessoa por 7 dias. Isso também faz parte de você se desenvolver como otimista, porque você está olhando de novo para o bom, né? Olhando para aquilo que é positivo. E ao final de 7 dias, você fala para a pessoa, né? Você percebeu que durante esses 7 dias eu tenho cuidado de você, eu tenho falado com você, e foi muito bom para mim. Foi muito bom, não sei, né? Fala o que você sentiu. Ah, foi legal para mim, porque. Ou, nem foi tão legal assim, porque você nem estava percebendo, você nem deu valor, para ela relatar para as pessoas, para a pessoa que ela escolheu ser o anjo, e convidar essa pessoa a fazer isso, né? Porque daí vira um efeito cascata, né? Dessa pessoa ser o anjo de uma outra pessoa. Olha, escolhe outra pessoa, selecione outra pessoa, faça também, você vai ver que pode ser muito positivo. Isso também é desenvolvimento de otimismo. Eu trabalho mais no contexto organizacional, né? Então, para mim, às vezes, é mais fácil ter o controle de colocar essas tarefas, porque eu estou ali, né? Eu estou vendo, eu estou falando, estou acompanhando, né? A pessoa vai falar. Então, essa atividade que eu falar agora, que eles podem, que os nossos clientes, pacientes, eles podem promover no ambiente de trabalho deles, eu não sei se é possível, tá? Que é um mural de coisas positivas no trabalho. Eles fazem um mural lá, os enfermeiros, os técnicos, e aí toda a equipe é convidada a colocar um post-it por dia de alguma coisa que foi bom para eles, né? Para que todos tenham acesso a perceber que tem acontecido coisas boas naquele contexto, que tem acontecido coisas positivas, mesmo nesse cenário negativo. A primavera, ela continua florindo, ela não sabe de nada que está acontecendo no mundo aqui fora, e a gente precisa prestar atenção nas flores. Então, esse é uma técnica também. A gente também pode convidar as pessoas quando elas estão, né, isso é muito relativo, né, cada terapeuta conhece aí o seu paciente, porque pode gerar também, às vezes, mais angústia, mas ter acesso a olhar fotos antigas, né, de causar bem-estar, e relatar, tá, de trazer para o terapeuta aí as fotos e relatar os sentimentos positivos, é sempre isso, né, vir à tona aqueles sentimentos positivos para que elas realmente consigam se sentir naquele ambiente, naquele momento positivo que elas vivenciaram, né, que elas descrevam como era o cenário, o que elas estavam sentindo, o que elas estavam pensando, é realmente colocar a pessoa naquele... dúvidas? Posso dar um exemplo de uma coisa que aconteceu aqui em casa? Nós ficamos um tempo aqui em casa, eu e minha família, bem isolados mesmo, né, porque a babá dos meus filhos chegou a testar positivo, e a gente tinha tido contato, então, e todo mundo no prédio sabia que nós estávamos isolados. E aí aconteceu uma situação em que o prédio quase pegou fogo, e aí a gente teve que descer. Eu tô rindo agora, mas imagina, no dia foi horrível. Então, foi logo que nós descobrimos, 2 dias depois, aconteceu esse princípio de incêndio, que foi bem em cima do nosso,
A gente mora no 25º, então nós descemos de escada, né, 25 andares, e a hora que nós chegamos lá embaixo, todos os nossos vizinhos lá embaixo, e eu fiquei muito emocionada, assim, né, porque já estava uma situação muito difícil, então, né, cheguei lá já chorando, né, meu filho também, né, e eu via os vizinhos olhando, assim, pra gente, todo mundo perguntava, tá tudo bem, vocês estão bem, né, e a gente falava, fica longe, que acho que nós estamos com Covid, né. E aí, logo depois que aconteceu tudo isso, no mesmo dia, assim, à noite, nós recebemos um bolo quentinho de uma vizinha, nós recebemos uma orquídea de uma outra vizinha, né, e muitas palavras de carinho, assim, né. Isso fez uma diferença, isso levou, isso, sabe, isso dá um... E esses dias, essa semana, isso já faz umas 3 semanas que nós passamos por tudo isso, um mês. Eu fui levar eu fui passar na portaria, o porteiro falou, dona Josi, eu posso falar uma coisa com a senhora? Eu falei, claro, né, ele falou, você sabe que eu tô saindo, eu só tava cobrindo as férias do fulano, né, e eu já consegui um outro emprego, talvez eu não volte mais, mas eu queria dizer para a senhora que, de todo o tempo que eu tô aqui, o que me deixou mais feliz foi saber que vocês estavam bem, que vocês não ficaram doentes, né? Olha só. Eu gosto muito de vocês, porque vocês são muito bacanas. Gente, assim, olha, eu falei para ele, falei, sério, você mudou a minha semana, o meu mês, né? Obrigada, falei para ele. Então, assim, são atitudes de gratidão, né? Exato, são atitudes de gratidão. E aí a gente vem bastante nessa questão da gratidão, né, Josi? Que é, na verdade, o que eu já ia falar agora, né? Sobre o Diário da Gratidão, que vocês talvez já conheçam, né? De convidar as pessoas a escreverem todos os dias 3 coisas positivas que acontecem no dia, que, na verdade, esse é o grande experimento, né? Do desenvolvimento da gratidão, o quanto o poder da gratidão foi banalizado, né, nas redes sociais, na forma que as pessoas colocam gratidão para tudo, e tá, eu não tô tirando o valor que elas estão colocando, né, porque às vezes elas realmente estão sentindo gratidão, mas aí, para muitas outras pessoas, o poder da gratidão não é que tem um cliente que fala assim, nossa, tem uma raiva, a menina eu sei que tem uma vida fodida e fica lá agradecendo por causa do céu azul. Eu falo, né? Eu treino com ele, obviamente, mas espera lá, né? Mas às vezes ela é grata mesmo pelo céu azul. O que tem um problema? Qual que é o problema nisso, né? Mas aí, para ele, perde o valor da gratidão, até que ele entende de novo, né? Até que ele é convidado a fazer esse diário das 3 bênçãos, até que ele experimenta o quanto isso muda de fato as sensações, as emoções, e daí ele fala, ele chegou essa semana, engraçado isso, porque ele chegou, quarta-feira eu atendi ele ainda falou assim, agora eu entendi o que quer dizer a gratidão. As pessoas usam a gratidão do modo errado. Bom, óbvio, no entendimento dele, né? Eu não sei o que significa para as outras pessoas. Mas, de uma maneira geral, essa charlatanização da gratidão, de fato, diminui o poder que ela exerce nas pessoas. E é isso que você está falando, Josi, porque gera, de fato, uma mudança de humor, né? Uma mudança nas emoções, uma mudança nas sensações. E é importantíssimo, assim, né? O Diário da Gratidão é um grande experimento do Seligman no Florescer, que ele coloca isso de fato enquanto experimento, e pede para que as pessoas façam por 7 dias. Ele faz um pré-teste, né, das emoções, né, de como a pessoa está se sentindo 7 dias antes e como a pessoa se sente 7 dias. E de fato as pessoas se sentem diferentes, porque você ensina o seu cérebro, né, todos os dias. Hoje, né, como você está falando, nos seus dias de angústia, né, às vezes você não percebe, mas se você procurar, né, o que eu tenho que agradecer hoje, pelo que eu sou grata hoje. E de fato, não é porque o céu é azul, porque eu tenho uma casa e não estou doente, ok, isso. Mas o que especificamente aconteceu no seu dia, que foi por produção sua, que foi ou por produção de alguém na sua vida, né, do porteiro, e que te fez bem. E aí sim você vai contar
tá criando novos caminhos neuronais para que você esteja atento a perceber a questão da positividade, tá? Gente, faz sentido? Vocês conheciam, meninas? Vocês conheciam aí o Diário da Gratidão? Não? Diário da Gratidão é realmente o grande exercício, tá? E aí, a gente convida as pessoas a fazer por 7 dias, e na maioria das vezes as pessoas não querem parar de fazer, né? Elas querem fazer porque isso realmente produz sensações extremamente positivas, uma mudança de humor mesmo, no estado do bem-estar subjetivo bem grande. Acho que é isso de técnica, né? Vamos prosseguir aqui nessa questão do modelo da psicologia positiva e aprofundando nesse exemplo que a Josi está dando, do bem-estar subjetivo. Então, é isso, né? O que a psicologia positiva estuda? Como desenvolver bem-estar subjetivo, como desenvolver felicidade. E qual que foi a conclusão do Seligman a respeito do que é felicidade? O que é felicidade? Como que vocês definem felicidade, vocês meninas aí? Eu tô te excluindo, né, Guilherme? Você tá sempre incluído, tá? É porque eu só tô vendo foto de menina, a sua foto não tá aparecendo, não sei se os outros são menino ou menina aqui, acho que é o Guilherme mais um monte de mulher, né? Mas, vamos lá. O que é felicidade para vocês? Eu acho que para mim é um conjunto de pequenas e grandes coisas que acontecem e que produzem prazer, que produzem bem-estar, que provocam uma sensação positiva, né? Não sei, acho que quando eu era criança tinha um livro que eu acho que para mim a melhor definição de felicidade é esse livro, né? Quando eu era criança, né, mais jovem, tinha um livro que se chamava Duas Dúzias de Pequenas Coisas que Fazem a Gente Feliz. E o autor ia descrevendo pequenas coisas, como pijama de flanela, brigadeiro na panela, né, ele fazia algumas rimas. E para mim é isso, né, é entrar em contato com esses reforçadores que promovem essas sensações gostosas, prazerosas, enfim. Legal, é isso aí. E alguém mais quer falar sobre o que é felicidade? Eu acho que as meninas, ou elas não falam, elas são sempre quietinhas assim, ou é só hoje que elas estão quietinhas, Josi? Sempre assim, a gente fica até brava de vez em quando, porque Eu acho que elas estão dormindo, elas ligam o computador. está com visita, meninas. Vamos lá, meninos. Vamos em vez de escrever. Quem mais quer falar? Alguém mais? Ah, somos tímidas, tá bom, vamos respeitar aí, né? A questão da felicidade. É só para comentar nas aulas, porque são os avião de trabalhar, tá? Não... Muito bom. A felicidade é isso, né? Um construto, é uma construção individual, cada um tem a sua, né? E a gente tem que estar atento, e é isso que a psicologia positiva faz, estar atento a construir o que é a minha definição de felicidade, porque ela pode ser diferente, ela tá de acordo, com certeza, com o que é importante para mim, não o que é importante para o outro, né? Mas, de maneira geral, o Seligman coloca o modelo PERMA, que define a felicidade. O que é o modelo PERMA? P de emoções positivas. Eu não sei por que é P. Em inglês é o quê? Emoções. Positivas, né? P de emoções positivas. E de engajamento, de quanto você se sente engajado na sua vida, nas atividades que você executa no seu trabalho, quanto
quando você está imerso nas coisas, né, que estão acontecendo na sua vida de fato. Relacionamentos nutritivos, o R de relacionamentos nutritivos, o quanto você está inserido em relacionamentos que agregam para a sua vida, que aquecem o seu coração, que protegem você, e não ao contrário, relacionamentos impacta muito. M de significado, meaning, né? Significado e propósito, o quanto eu sinto que a minha vida tem significado, qual que é o propósito que eu tenho na minha vida. Qual que é o sentido que eu vejo para as coisas que eu faço. E o A de realizações, de accomplish, né? O inglês está péssimo, vocês estão vendo, totalmente enferrujado, né? Mas é isso de realizações, né? De o quanto eu me sinto realizado. Não, quanto eu me sinto realizado, não. De realizações são as grandes coisas, né? Formatura, casamento, aniversário, churrascos, encontros. Comprei o carro, comprei uma casa. As realizações, consegui uma promoção, isso também impacta, né? Então, o Seligman coloca o modelo PERMA como um convite a você definir o que é bem-estar subjetivo para você, o que é felicidade para você. Então, isso é uma coisa, assim, que é importante a gente falar com os nossos clientes, né? Porque convidar eles a entenderem isso, né? Convidar eles a olharem o quanto de emoções positivas na vida deles eles sentem no dia, né? Quantas são as vezes que hoje eu tive reforçadores, né? Tive acesso a reforçadores, eu esqueço de falar behavioreza, que eu posso. Geralmente não posso, né? Nos ambientes que a gente está inserido. Não posso, não. As pessoas não entendem. O quanto de reforçadores eu tenho na minha vida? No meu dia, né? Quantas vezes eu me senti bem? E aí é uma coisa que é legal a gente perguntar. No seu dia, qual é a porcentagem, dividir ele em porcentagem de emoções negativas, emoções neutras e emoções positivas. Se isso está muito desbalanceado, existe uma necessidade de você fazer coisas diferentes. E eu sei, gente, que às vezes é um peso muito grande, né? Essas pessoas já estão inseridas num contexto de tanta pressão, né? De tantas coisas que elas precisam fazer, e aí vocês dizerem para ela assim, e ser feliz é uma escolha sua, então é mais um peso, é mais uma responsabilidade. É lógico que isso, na habilidade do terapeuta, tem que ser feito de uma maneira muito leve, né? Muito tranquila, muito convidativa, assim, né? O Diário da Gratidão, por exemplo, não é uma briga que realmente vai fazer diferença na sua vida, né? Então, quando eu tendo a olhar para o meu dia e percebo que eu estou envolvido em muito mais emoções negativas do que emoções positivas, e eu preciso mudar esse cenário, mas como? Né? Às vezes, inseridos nesse contexto, a gente não vê o como. E aí é aquelas técnicas que a gente conversou há pouco que podem contribuir, né? Sobre engajamento, sobre o quão imerso você está nas suas atividades, né? É convidar as pessoas, porque conforme a angústia vai tomando conta do coração, né? Conforme eu me sinto chateado, triste, estressado, com medo, eu me afasto, né? Nada tem sentido. Não tenho vontade de fazer mais nada. Então, convidar o cliente, convidar o outro a olhar de um jeito diferente para o significado que ele tem no trabalho, né? De se engajar de fato. Olha, já que é isso que tem para hoje, já que a gente não pode mudar o cenário, já que as pessoas que estão envolvidas aí na área da saúde estão sem direito, inclusive, de tirar férias ou folgas, qual que é o significado que você pode gerar? Como que você pode ver de uma maneira diferente isso? Será que existe alguma coisa diferente para ser vista na sua entrega, na sua forma, na forma que você está trabalhando?
O que que tem de diferente? Então, essa é uma pergunta que pode despertar, dependendo do caso, né? Porque senão fica isso que a gente está falando, às vezes é mais um peso, mais uma responsabilidade. Relacionamentos nutritivos, então a gente defende muito a ideia de que, né, estamos em distanciamento social, distanciamento físico, mas de aproximação social, né? A internet está aqui, essas reuniões aqui no computador são não tão positivas, né? Não tão gostosas quanto gostaríamos que fosse, mas também, se não fosse isso, a gente não estaria aqui, né? Eu provavelmente não estaria com vocês aqui. Então, é uma época de distanciamento físico, mas de conexão social. E convidar as pessoas a olharem para isso, né? A nutrir os relacionamentos, a nutrir positivamente os relacionamentos. Então, é se aproximar mesmo. E, de novo, eu sei que às vezes as pessoas chegam de uma maneira tão esgotada, né, no trabalho, tão não querendo pensar em nada, tão não querendo fazer nada, e deliberadamente você tem que convidar as pessoas a nutrir os relacionamentos, né? Do meio para o fim vai ficar gostoso. Vou ligar para alguém hoje, né? Tô cansada, eu tô estressada, mas eu vou ligar para alguém. E daí, no fim dessa conversa que eu tive com esse alguém, eu vou perceber o quanto isso pode ter impactado positivamente no meu dia, né? O quanto pode ser algo que vai estar lá no meu diário da gratidão. Significado e propósito. Acho que esse, para mim, é o grande pulo do gato aqui também, né? Quando a gente está falando de pessoas que estão trabalhando na linha de frente. Qual que é o significado? Qual que é o propósito que elas têm trabalhar com isso? Vocês já leram O Sentido da Vida, do Viktor Frankl, da logoterapia? Quem não leu, leia, que é um livro muito legal, assim, para ler nesse momento. Que se aquele psicólogo, psiquiatra, sobreviveu a um campo de concentração e fala que o sentido e o propósito que ele tinha foi realmente o que fez com que ele conseguisse passar por isso, de fato, eu acho que a gente também consegue passar por uma pandemia, né, onde a gente tem situações muito mais favoráveis do que havia num campo de concentração, né. É claro, né, não minimizando de novo o sofrimento que todos nós estamos passando, principalmente essas pessoas, mas das pessoas encontrarem sentido, encontrarem o propósito nisso que elas estão fazendo, na tarefa, na importância do papel que elas têm aí nesse mundo da saúde, nesse momento, né, e que está sendo visto, né, por muita gente está sendo muito reconhecido. Então, acho que do modelo PERMA, esse é o mais tem espaço para ser trabalhado, né, do significado, do propósito, do sentido. Ô, Josi, eu acho que em todas as terapias que nas contextuais, pelo menos, né, então, na ACT é o grande pulo do gato, na DBT é o grande pulo do gato, né, lá no treinamento nosso de DBT, a Kellen vai saber disso, né, Kellen? Eles ficam quase que o tempo inteiro voltando nisso. Primeiro de tudo, encontrem o valor, o significado da pessoa estar viva. Se vocês não encontrarem isso com eles, não adianta propor nada, enquanto não encontrar o valor, né? Então, assim, e a ACT é a mesma coisa, né? A ACT, ela bate nisso o tempo todo. O cliente não vai aceitar fazer tudo aquilo que a gente vai propor sem antes encontrar um sentido para ele fazer, né? Isso é muito legal, Josi, porque assim, é o que eu falo, né, a gente vai implodindo de diversas formas, é o que tem acontecido nas organizações também, né, as organizações, elas não precisam mais vender, elas não podem mais existir só para vender um produto, elas precisam ter um sentido, elas precisam conectar os colaboradores dentro de um propósito, porque só assim elas vão ter pessoas engajadas, só assim elas vão ter pessoas produtivas, e todo o trabalho do psicólogo dentro das organizações
é para encontrar o significado das pessoas ali dentro do propósito. Ouvi isso, que bacana. Porque as novas gerações que vêm aí, né, gente, o modo como o mundo está acontecendo, se não tiver isso, se for só para vender, realmente, né, que sentido vai ter, né? É isso mesmo. E aí as novas gerações que estão por aqui, elas não. A gente vai ver, eu vou contar para vocês isso daqui a pouco. O que segura as pessoas no trabalho? Eu estava discutindo isso esses dias, até dos nossos políticos, que não são os melhores, obviamente, mas o que eu tenho achado muito curioso é que ser chefe de Estado no atual contexto é extremamente difícil, é extremamente complexo, e se tem uma coisa que eu compreendo, é assim, você vai primar pela saúde, pelo isolamento ou pela economia, né? Isso é muito complexo de pôr na balança para quem é chefe de Estado. E mesmo assim, a gente quase não ouve falar de prefeitos que estão desistindo, de líderes que estão saindo do poder porque, né, porque eu não consigo, porque não sei. Porque eu acho que esse momento de necessidade, ele traz um sentido muito grande de contribuição, de propósito, assim. Então, é isso que a gente precisa trazer para essa equipe da saúde, né? De trazer sentido, de trazer propósito mesmo. E é isso que está acontecendo no mundo, de uma maneira bem genérica mesmo. Porque, de fato, essa geração nova, ela não quer mais saber de bons salários apenas. Ela quer saber de estar fazendo alguma coisa que as realize, de alguma atividade que tenha propósito, que tenha sentido. E, por fim, o que eu acho que é, né, mais complexo nesse nosso momento, que são as realizações. Ou não também, né? Às vezes, dentro de um ambiente de trabalho, tem tanta coisa, tem tantas pequenas realizações que as pessoas não conseguem enxergar, né? De alguém que é cuidado, do cuidado que eu ofereço para alguém, da cura de alguém, do quanto estou contribuindo com alguém. Isso são pequenas realizações. Ou dentro desse contexto, esse é isso, né? O novo, né? Então, será que eu tenho condições de fazer coisas que antes eu queria fazer e não dava, né? Que envolvem dinheiro, talvez, né? Será que, quais são as realizações, as pequenas realizações que dão aqueles sentimentos positivos efêmeros, elas podem acontecer, né? Então, o que eu posso fazer, né? Será que eu posso trocar de carro? Sempre quis trocar de carro. Será que eu quero trocar de carro agora? Bom, talvez, né? Talvez seja uma coisa que vai me trazer, enfim, né? Não sei. Isso cada terapeuta tem mais acesso aí com o seu cliente, mas é esse, o modelo de bem-estar subjetivo que o Martin Seligman desenha é esse, o PERMA, emoções positivas, engajamento, relacionamentos nutritivos, significado e propósito e realizações. E aí, por fim, nesse último livro que ele escreve, que é o Circuito da Esperança, ele adiciona a esperança como sendo critério aí, porque ele defende a ideia de que o bem-estar subjetivo, ele não depende do que eu vivi no meu passado ou do que eu estou vivendo no meu presente. Ele depende da forma que eu enxergo o meu futuro. Anotem isso, né? Que eu acho muito contraditório. Uma vez eu falei isso, Mari, falei isso para a Shirley, da nossa turma. E aí ela falou assim: peraí, buguei. Porque a gente tem falado tanto sobre viver o momento, o presente atual, atenção plena, e agora você vem me falando que o meu bem-estar subjetivo tem a ver com a forma que eu enxergo o futuro? Como assim? Bom, é a ideia que o Seligman defende, né? Se no momento atual eu não consigo viver na sua totalidade, na sua plenitude, as sensações positivas, vai depender, o meu bem-estar, a forma que eu me sinto, se eu vou adoecer ou não, vai depender muito da forma com que eu enxergo o futuro. E eu vejo bastante sentido nessa frase, eu vejo que tem, não sei, vocês concordam? Eu acho que para esse momento em que a gente está agora eu estou entendendo bem porque você coloca esse título, né, Josi? Acho que chegou certo. Porque
estamos aprendendo a nos relacionar melhor com a nossa família, né, a trabalhar de um jeito diferente, estamos aprendendo. Mas a impressão que eu tenho é que se eu não puder imaginar que as coisas vão melhorar e que as pessoas vão se conectar mais, e que eu preciso imaginar que o futuro vai ser melhor. Exato. Para ficar bem hoje, né? E isso, assim, né, a gente tem um momento da pandemia que concretiza isso pra gente, né, que para todo mundo, que coloca todo mundo aí no mesmo mar, né, tendo que ver os bons ventos que vão chegar no dia seguinte. Mas isso é para todas as coisas, né, gente? Se eu estou vivendo um relacionamento abusivo e tenho que sair dele, e aí entra a questão do otimismo versus pessimismo, né? O otimismo é eu entender que as coisas são passageiras, eu entender que esse momento é passageiro, o momento de um relacionamento truncado que eu estou vivendo, ele vai ser passageiro, porque eu vou sair dele. O momento profissional difícil que eu estou vivenciando é passageiro, porque eu vou sair dele. Trazer, o otimista é isso, né? Quando você se define como otimista, é você entender que as coisas são passageiras e que eu tenho ações para fazer, né? Aí vem essa coisa do sentido, né? Quais são as coisas que eu posso fazer? Oi, Renata, tudo bem? Oi, Josi. Prazer saber. Bom dia para todos vocês, eu só consegui entrar agora. E eu acho que faz todo sentido, porque não é só o otimismo pelo otimismo, né? Aquela coisa religiosa que às vezes a gente ouve de alguns pacientes, de alguns clientes, como se fosse um passageiro ou um otimismo mágico, né? Ele vai passar, mas isso vai depender das suas ações, né? E eu acho que essas ações, eu achei muito, eu, na verdade, peguei da parte que você está falando agora, a partir de 9 e pouquinho, então eu não peguei a parte toda, mas eu acho que essa questão da gente ter clareza de valores e até de reavaliar valores, né? Eu estou acompanhando as capacitações que estão sendo feitas pelo Virtuel e está se falando muito disso, né? De o quanto você vai ter que reavaliar valores, flexibilizar, só que tudo isso faz parte. Então, se você é uma pessoa com valor mais flexível, se você é uma pessoa com valor mais diversidade, se você tem valores de que isso vai passar e que você pode aprender com essas coisas, isso vai permear as tomadas de decisões das suas ações no presente, né? Então, eu vejo isso muito, muito atual. Eu acho que mesmo a gente só consegue viver o presente, né, conectado no presente, se você tiver uma perspectiva de futuro. A impressão que eu tenho é essa. Então, por exemplo, para mim está sendo muito, muito custoso toda essa tecnologia, até porque pega com questões de saúde minha, e ao mesmo tempo eu até conversando com a minha filha, eu falei assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede para Deus, né? Porque eu falei, não aguento mais dar aula nesse formato, dessa forma, desse jeito. Eu queria fazer algumas coisas em casa. E aí Deus atendeu, né? Eu sempre falo isso, Renata, para os meus clientes, quando eles estão em processo de performance profissional, né? Eu quero isso, eu sempre falo isso, cuidado com o que você deseja, isso pode acontecer. E se isso acontecer, você vai ter que pagar o preço, porque, cara, não é tão fácil quanto parece. Tudo que é, né, uma mudança envolve um processo de recuperação, né? Um custo de resposta, né, e eu acho que não tem como não... apesar de eu não ter pego a fala toda, eu achei que ela foi bem apropriada, porque eu acho que falta, gente, acho que até mesmo pensando nos nossos atendimentos com os nossos pacientes, é isso, né? Como que a gente vai ajudá-los a se reerguer num atendimento, 2 atendimentos, se o terapeuta não tiver clareza de ver com ele valores, perspectivas, né? O que ele tem como propósito,
Porque se você tem traçado determinados propósitos com determinados valores, né? Então, se o seu valor é de, eu não quero mudar, a sua perspectiva é uma. Se você tem um propósito, não, eu quero aprender, eu tenho dificuldades, mas eu sou flexível, então a sua perspectiva automaticamente é outra, né? Para poder aguentar esse momento, eu acho que isso vale muito para os nossos colaboradores que vão estar atendendo os nossos pacientes, porque é justamente isso, né? De mostrar, olha, esse é um momento passageiro. O que você tem como perspectiva para você tomar decisões agora? Né? Eu não peguei a sua fala inicial, mas eu acho que você deve ter falado de tomadas de decisões, né? Porque toda essa ação vai envolver, de alguma forma, né? Não sei se você usou esse termo, tomada de decisões, mas de alguma forma você vai ter que estabelecer ações, e toda ação envolve em planejar estratégia, planejar, escolher, né? Então, eu concordo muito com essa sua fala. E é tão... Você sabe que quando eu ouvi essa frase desse jeito, que define o nosso bem-estar subjetivo, não é o passado e nem o presente, e é a forma que a gente vê o futuro, eu falei, gente, isso é tão óbvio, né? Mas eu nunca enxerguei assim, eu nunca vi dessa forma, né? E realmente traz um quente no coração isso, né? Porque eu posso escolher, e sim, Renata, eu não falei tomada de decisão, eu estava usando o termo escolha, mas é a mesma coisa, né? Como atividades para trazer bem-estar subjetivo, elas devem ser deliberadas, elas precisam estar na rota, elas precisam ser uma escolha no meu dia. E eu preciso entender o porquê. O porquê, às vezes as pessoas não sabem, né? As pessoas que estão aqui em estado, afundada em estado de sofrimento, às vezes elas não sabem o quanto se elas fizerem coisas por elas, né, se elas acessarem esse kit de primeiros socorros do bem-estar subjetivo, quantos benefícios elas vão ter, que tem a ver, e isso é cientificamente provado, com maior longevidade, em ser mais criativa, em ser mais resiliente, em ter mais qualidade na entrega que elas têm para os relacionamentos dela, em ter um sistema imunológico menos propenso a pegar doenças, né? Em ter menor risco de doença, em ser mais produtivo no trabalho. Então, será que elas sabem disso? Será que elas sabem que se elas escolherem acessar esse kit de primeiros socorros, ter essa tomada de decisão que a Renata está falando, em fazer escolhas no meu dia em que eu quero sentir emoções positivas, em que eu quero trazer o bem-estar subjetivo para mim, eu vou ter acesso a tudo isso, né? Eu vou ser mais produtivo, vou me sentir mais criativo, enfim. Será que elas sabem disso? Talvez elas não saibam. Fala, Josi. Tá com uma carinha de... Não, eu tô achando ótimo. Tô aqui escrevendo um monte. Já fiquei com vontade de escrever um texto, tá? E aí, todo mundo saber, né? Exato. E eu sempre falo, assim, né, que diferente nas organizações, para quem trabalha com organização, tem muito esse, quem sabe o porquê suporta qualquer como. E talvez não, né? Talvez é tão pesado. A frase do Viktor Frankl, que na verdade é de outra pessoa, mas ele cita lá, né? De quem que é? Eu acho que é dele mesmo. Eu acho não, é verdade, é verdade, não sei não de quem é, ele cita. Essa frase é muito boa. Vou pegar lá. É muito bom. E é muito importante a gente trazer ela para esse contexto, né? Para essas pessoas. Quem sabe um porquê suporta qualquer como. E talvez as pessoas precisam entender que se elas tiverem tomadas de decisão hoje, que estão correlacionadas com o bem-estar subjetivo, que elas podem gerar nelas mesmas e no outro, né? Elas talvez entendam que ok, né, então eu vou tentar, então eu vou utilizar essa suposição, né, eu vou supor
que se eu tomar decisões, e eu acho que é isso, que a gente também é uma outra técnica, né, que a gente pode utilizar, é convidar os nossos clientes, os nossos pacientes a fazer outras suposições, né, para você mudar essa forma que você está enxergando o seu momento, o seu estado emocional. Quais são as suposições contrárias que você pode ter? Eu estou pensando que hoje eu não tenho mais nada para fazer, o sistema de saúde está muito ruim, eu vou pegar Covid, com toda certeza eu vou ser contaminada e eu vou morrer. Sei lá, tô hipotetizando aqui. Tá, essa é uma suposição. Qual que é a suposição oposta a essa, que você também pode acreditar? E aí você está ensinando otimismo, né? Você está pegando as frases que ela traz do pessimismo e trazendo para o otimismo. Quais são as suposições negativas que você tem acerca do seu momento? E aí você faz esse levantamento. Então tá. Então vamos criar oposições. E se você acreditasse que a Maria está colocando antitese a da DBT, isso aí? Ah, entendi. Então, pois é, aqui a gente trata como suposições, né? De suposições contrárias mesmo, do que também está aí charlatanizado no mundo da rede social, do mindset, né? De mudar a mentalidade sobre as coisas, de você convidar as pessoas a criar suposições opostas àquelas que são negativas e que estão fazendo mal para ela. E aí, para ajudar vocês nisso, eu queria compartilhar com vocês, como eu tô mais ligada a esse mundo organizacional, ao mundo da carreira, né? A gente saiu uma pesquisa do Instituto Gallup em 2018 que traz aí a ordem, né? O que é mais importante para as pessoas, o que motiva mais no ambiente de trabalho? Quais são os maiores motivadores? E ela encontrou que, em primeiro lugar, está em relações interpessoais. Relações interpessoais é o que mais mantém as pessoas no trabalho, é o que mais as torna produtivas e engajadas. Então, tendo isso em mente, né, que relações interpessoais é o mais importante para as pessoas hoje no trabalho, como é que a gente pode convidar os nossos clientes, os nossos pacientes, a nutrir esses relacionamentos de maneira positiva para trazer bons sentimentos, né? E, em segundo lugar, veio a questão do ter um trabalho interessante. Como é que, e aí, de novo, né, é importante vocês saberem disso, porque o que as pessoas que estão na linha de frente têm de interessante no trabalho? Elas acham esse trabalho interessante? E ajudá-las a encontrar o que de interessante tem ali. E que está muito relacionado ao que a gente falou antes de propósito, né? Então, as coisas vão se conectando. Em terceiro lugar, vem salário, que não dá para mudar. Não, eu acho interessante, quando eu estava trazendo essa ordem para compartilhar com vocês, eu falei, nossa, o que está em primeiro e em segundo lugar são as questões que a gente mais pode trabalhar, que são relacionamentos e sentido, né, e trabalho interessante. Porque o restante, nesse momento, é complexo de ser trabalhado, porque daí vem salário, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, que está totalmente desequilibrado mesmo, muito provavelmente. É claro que a gente pode convidar as pessoas a fazer o manejo disso, né, mas o tempo é o tempo, né, e a necessidade que os hospitais estão pegando, sugando hoje, a gente não tem muito controle. Segurança no trabalho, que, né, não temos como mexer nisso. Oportunidade de crescimento, que eu acho que às vezes algumas questões podem ser vistas, né, na entrega que essas pessoas estão gerando. Independência, que não sei, né, habilidade ajustada para a tarefa, e nessa habilidade ajustada para a tarefa, eu acho que está o grande fator angustiante, né, as pessoas não estão capacitadas para fazer aquilo que elas deveriam fazer, e aí isso gera um nível de ansiedade muito grande, tem a ver com o florescimento, que é uma outra vertente aí que a gente talvez pode conversar outro dia. Jornada de trabalho, de estresse. Então, assim,
acho que o que a gente tem, né, é os que estão nos 2 primeiros lugares, né? São poucas as variáveis, talvez, mas são as que têm mais importância, né? Então, eu acho bem legal que talvez é isso que a gente tenha que olhar mesmo. Jorge, posso dar um exemplo do que você está falando? Algumas supervisões que eu acompanhei do pessoal que atendeu enfermeiras, né? Logo no começo a gente atendeu algumas técnicas de enfermagem, na verdade. Me chamou muita atenção, porque 2 delas estavam muito ansiosas, claro, né, com a questão do Covid e tudo, mas elas eram pessoas, assim, que tinham muito o valor de ser a técnica de enfermagem, no sentido daquele valor de ajudar o outro, né? Uma delas, por exemplo, ela trabalhava em outro lugar, não lembro que ala que era, nem é bom falar aqui, né, para não identificar, e ela foi remanejada para trabalhar agora no Covid na linha de frente. E ela no começo não gostou disso e tal, mas depois ela começou a ver o sentido disso tudo, que é bem o que você está falando, né? Então faz muita diferença isso, né? E a relação entre eles também, eu acho que isso chama muita atenção. Dá para ver que aquelas pessoas que conseguem ter mais amizades ali dentro, né? Se autoajudar, né? Elas se saem melhor também, né? Nessa toda aí. Obrigada, Jus. Fala, Kellen, você tem que sair, então conclui aqui. Pode dar uma palavrinha, o que fica para você de hoje? Tem que te escutar. Não, eu quero agradecer muito por esse momento. Aprendi muito, porque eu acho que a gente, no nosso contexto social, a gente é reforçado o tempo todo. Muitas vezes a gente aprende a olhar para o negativo, acreditando que assim a gente vai resolver todos os problemas e tudo vai ficar bem e tudo vai ficar sob controle, né? E não, né? Eu acho que você está trazendo uma outra perspectiva, que é olhar para o positivo, que é ser grato sem deixar de levar em consideração que existem problemas ou que existem dificuldades, né? Mas eu acho que ficou muito, muito reforçador para mim a condição de qual é o peso que eu dou em olhar para os problemas e em olhar para os aspectos positivos de uma mesma situação. Né? Acho que isso foi muito legal. Não sei se foi isso que você quis passar, foi o que eu entendi, o que eu compreendi. Pode chamar. Não. É isso, assim, a gente fala, né, que o nosso cérebro, e até por uma questão evolutiva, ela costuma ser velcro para as coisas negativas e teflon para as coisas positivas. E a gente deixa as coisas positivas sumirem. E o que a psicologia traz é justamente esse treino do oposto, né? A gente tem que caçar essas coisas positivas, segurar aqui, que para a gente vai fazer toda a diferença no nosso bem-estar, e a gente vive um momento para isso, né? A gente pode fazer isso, a gente, né, nós somos aqui seres privilegiados e os nossos pacientes também, porque de alguma maneira as nossas necessidades básicas estão atendidas, né? A gente não pode falar, felicidade não é um conceito mundial e ideal e concreto e infinito, porque depende, né? Para a gente falar nesse contexto que a gente está falando aqui, as pessoas têm que ter pelo menos um nível de sobrevivência adequado, né? Eu tenho que ter saneamento básico, eu tenho que ter água, eu tenho que ter moradia. Senão nada disso, né, que a gente está falando tem sentido. Mas é isso, de tornar o contrário, né? Coisas positivas tem que ter o velcro e o teflon tem que ser para as coisas negativas. Obrigada, Kellen. Obrigada por estar aqui. Fez bastante diferença para o meu coraçãozinho também. Gente, é um treino árduo, né? Porque evolutivamente a gente precisou se preocupar, né? É muito importante se preocupar para a gente não ter problemas, né? Exato. O Seligman fala isso, o Seligman fala. E é engraçado, porque ele deu essa aula, eu acho que foi em março do ano passado. E sabe o que ele colocou, que é muito curioso?
ele fala que a gente só pode ver a psicologia positiva, a gente só pode falar de felicidade, de bem-estar subjetivo como um construto do que a gente está conversando, porque a gente vive o progresso. A gente não tem que mais se preocupar em matar o boi para comer, né? A gente pode ir no mercado comprar, as coisas são mais fáceis. E que isso poderia mudar, ele relata isso na aula, e que isso poderia mudar se o mundo fosse acometido de uma pandemia. E um ano depois, estamos cá numa pandemia, né? Tendo que adaptar toda essa versão numa questão de que... Nossa, né, eu fiquei toda arrepiada aqui, porque é incrível, esses grandes autores, né, esses grandes pensadores, né, e parece que eles estavam prevendo, é incrível, né? Ele falou nessa aula, tem aquele Harari, não sei se vocês já leram, o cara que escreveu... agora na pandemia eu terminei aquele, eu li, na verdade, né, aquele 21 lições do século XXI. Uhum. É muito propício para o momento, né, é incrível, né, isso. Muito interessante, né, coisas que a gente não sabe. Bom, gente, acho que as pessoas já estão saindo aí, né, o que eu queria só deixar, assim, para vocês até pelo que a Renata falou, né, desse momento ter promovido esse momento como um bem-estar para vocês, assim, da gente ter a clareza, né, que nosso papel não é consertar nada, né, é acompanhar, é fazer o melhor que a gente pode fazer. Nós somos pessoas muito sofisticadas, muito complexas, nossos clientes também são, e a gente tem um poder de aprendizagem muito grande, a gente tem um poder de aprendizagem, de mudança de comportamento, que a gente subestima, e a gente precisa acreditar muito, né, acreditar muito que os nossos clientes, por mais que estejam inseridos em contextos adversos, em contextos difíceis, eles podem, sim, olhar para a vida deles, olhar para as sensações deles de uma maneira positiva. A gente muda de comportamento, também mudando de ideia acerca do comportamento, né? E aí a gente tem que cuidar das nossas antiteses, né? Alguém falou aqui para mim das antiteses, das suposições, e realmente fazer esse treino mesmo, de habilidades que me façam olhar para o que tem de positivo, mesmo nesse momento que a gente está vivenciando. Para terminar, eu só queria comentar rapidamente sobre as happiness skills, né? Como que é mesmo o nome do autor? Mari, esqueci, é o David... Você lembra? Não? Não lembro. Eu vou pegar depois, tá? É David qualquer coisa. Ele é um neurocientista que ele traz as 4 competências da felicidade, que é algo que a gente tem que esgotar, que é a atenção plena, né? O quanto nós todos estamos inseridos num contexto onde a gente não consegue mais prestar atenção plenamente em determinada coisa, seja o que for. Seja brincar com os nossos filhos, a gente está preocupado em olhar o celular se alguém está, né, precisando da gente. Seja assistir uma série, a gente está preocupado em ver outra coisa, em ver a panela que está no fogo. Enfim, a gente sempre está fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. E o quanto é importante a gente resgatar aquilo de fazer uma coisa de cada vez. Os olhos estão, a minha atenção está onde os meus olhos estão. De ter a clareza de que não, eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Né? Consigo até, mas isso não causa felicidade. Né? Happiness skills é ter atenção plena. Como? Desenvolvendo através da meditação, que vocês têm trabalhado bastante aqui, do mindfulness, da atenção concentrada, né? E atenção plena primeira. Em segundo lugar, savoring, essa tradução não foi trabalhada, porque a apreciação não traz o que eles querem dizer, né? Que é essa questão de degustar mesmo as coisas da vida, né? Aquilo que a gente falou lá nas técnicas de aprendizagem do otimismo, do savoring, do degustar a vida ordinária, a vida como ela é, as coisas que eu tenho para fazer, de gostar das coisas de ver pequenas coisas, assim, tá atento na rua, aos sorrisos não dá mais, né, mas aos olhos dá para ver, assim, dá para ver,
as coisas que eu consigo ver, as flores, as árvores, a apreciação da vida, o degustar, igual a gente degusta uma comida muito gostosa, a gente tem que aprender a degustar as nossas rotinas. A terceira é a resiliência, né? E como que eu desenvolvo resiliência? Ele coloca que conexões, né? A fala, tornar consciente, terapias, né? Então, resiliência se desenvolve com conversa. Por fim, generosidade. Generosidade, impactar positivamente a vida do outro, realmente traz uma sensação de felicidade, é uma competência da felicidade. Então, esse neurocientista tem trazido assuntos bem legais, baseados, depois eu vou compartilhar o nome com vocês, eu esqueci o nome dele agora. Então, happiness skills são atenção plena, savoring, resiliência e generosidade. E aí, a gente tendo isso, sabendo disso, a gente procura as técnicas, né, que eu sei que vocês estão cheios de técnicas aí para desenvolver isso, para desenvolver skills. Mais uma coisa em comum com as contextuais, né, a FAP, por exemplo, né, ela fala muito, né, no livro da consciência, coragem, amor, né, eles falam, eles inclusive fazem o cliente assinar que eles vão trazer novos valores, entre esses valores está a generosidade, né, e eles realmente trazem isso, olha, isso é um valor importante para você ser feliz, né. E assim, isso, de novo, né, Josi, o quanto é óbvio e a gente não para pensar nisso, porque a gente sabe disso, assim, na nossa experiência subjetiva, quando a gente faz o bem para o outro, nossa, isso muda o nosso dia, né, isso, quando você ajuda alguém a fazer alguma coisa, quando você impacta positivamente a vida de alguém, quando você fala uma coisa que faz muito sentido para alguém, nossa, isso muda total o seu estado emocional. E a gente não dá muita importância para isso, né? E aí, quando a gente lê no livro, né? Quando a gente vê que é técnica, daí a gente entende, nossa, é verdade, eu tenho que fazer mais isso e eu posso fazer mais isso, né? Hoje, você trabalhar atenção plena, apreciação, eu estava lendo que é atenção plena, apreciação, resiliência e generosidade, você trabalhar isso vai mudar total a sua forma. E no nosso cenário, é isso que eu falo, no nosso cenário tem muito espaço hoje para fazer isso, para você ser generoso, para você impactar positivamente a vida de alguém, para você ser resiliente, para você treinar resiliência, para você treinar apreciação, para você treinar atenção plena. Nossa, isso está muito em alta, assim, faz muito sentido. Fala, Renata. Josiane, eu acho que a gente pode realmente ter... Eu estou com a câmera fechada, gente, porque eu tive uma noite muito complicada, e do jeito que eu acordei, eu estou aqui, então vou abrir. Mas eu acho que a gente tem uma cultura, né, brasileira, que eu acho que favorece. A gente tem uma cultura brasileira que eu acho que favorece esse resgate, né, a pessoa conseguir ou resgatar valores que ao longo da vida ela foi perdendo, esses valores de otimismo, ou ela construir esses valores, porque eu acho que a gente tem muitos modelos no Brasil, né, dessa generosidade. E eu fico pensando também que, além de tudo, nós temos um país muito bonito, né, mesmo no inverno, nós temos sol, nós temos verde, nós temos cor, né, e eu acho que isso ajuda muito a ensinar não só os nossos pacientes, os nossos colaboradores, os nossos colegas, a exercitar essa atenção plena em situações muito ricas da natureza, porque às vezes fica difícil a pessoa fazer essa atenção plena no ambiente de trabalho, então ela precisa começar a treinar num ambiente que seja talvez menos estressante, para ela realmente conseguir olhar, né? E eu acho que se a gente pega as nossas músicas, e aí eu vou falar as músicas brasileiras
Eu acho que, assim, mesmo incluindo algumas que eu não sou muito a favor como fã, né, tem alguns fãs que eles falam muito desse momento presente, né, de o quanto é importante você olhar para o momento presente, vivenciar, aproveitar o momento presente. E o nosso brasileiro, eu acho que ele precisa fazer esse ajuste, né, porque ele fala, momento presente é viajar, que é grande problema que nós estamos tendo com obedecer regras, né, além de não termos um bom exemplo de presidência, eu acho que muito desse nosso brasileiro com dificuldade de seguir regras nesse momento, também tem a ver com ele, com essa coisa dele viver o presente. Né? Eu convivo em diferentes grupos e eu observo formas diferentes de aproveitar esse presente. E não que não estejam com ansiedade, não que não estejam preocupados, não que não estejam com problemas financeiros de relacionamento, etc. Mas eu sinto que os brasileiros parece que eles têm uma capacidade, talvez até de poder resgatar isso, de curtir os momentos presentes do ambiente e das relações. Né? Então, eu acho que eu estou falando isso agora, mas quando os outros colegas falaram sobre as outras abordagens, né, ou até de algumas técnicas, né, desde o Caio, como ai meu Deus, como é o nome dela? Natália, Beatriz. A Nath falou, eu nem vou citar nomes, porque posso deixar alguém de fora, né? Então, assim, acho que todas essas capacitações, eu acho que vem mostrando para a gente que são estruturas, são técnicas e são teorias, né? Formas de intervenção que cabe bem para o nosso povo brasileiro, né? A gente não tem aqueles invernos longos e que fica tudo branco e que não tem nem para onde olhar, né? Que você não pode realmente sair de casa porque o gelo está tampando a sua porta inteira, né? Então, eu acho que a gente tem um ambiente propício aí para tentar resgatar. Eu acho que essa nossa juventude é um pouco mais difícil, mas elas têm outros modelos para se espelhar, né? Eu acho que a gente tem uma predisposição cultural, né, para a generosidade, para o savoring, para a resiliência, a gente tem uma predisposição cultural para isso. Não sei para atenção plena, eu acho que não, mas eu acho que para muita coisa, sim, acho que você está falando, Renata, dessa dificuldade, não é só do momento presente, né, de aproveitar o momento presente, mas é que as pessoas, nós somos muito imediatistas, né? Então a gente não tá aberto aí a esperar o momento que eu posso aproveitar o meu momento presente. Eu vou aproveitar assim mesmo, né? Mesmo quebrando as regras, né? Mesmo colocando em risco às vezes, ou não tendo a consciência do risco, talvez. Acho que é isso. Eu acho que entra na questão quando a gente aproveita o comportamento do paciente, do cliente que ele chega, mesmo que no momento ele não seja adequado, e contextualizando. Então, a partir do momento que você vai trabalhando outras coisas com ele, esse momento que ele é muito imediatista, transformar um comportamento que já existe, então, que tem uma topografia com uma função diferente, passar a ter uma mesma topografia com uma função mais do aqui agora, mais com esse propósito, né? Que eu acho que acho que vou colocar nível de pessoas, que a preocupação é tanta com tudo muito no futuro e com tudo muito no passado, que isso fica mais difícil. E eu acho que até essas coisas acabam, assim, vendo como que a gente está se adaptando nesse momento de pandemia, né? E eu sei que existe até um comportamento irresponsável, né? Quando esse aqui agora não essa apreciação do aqui agora, ela não é com vista no futuro, né? Então ela tem, às vezes, até uma característica irresponsável. Mas também eu queria só complementar isso, porque acho que já deu tempo.
Na verdade, assim, é que não tem resposta certa, né, Renata? Eu estava conversando isso com a Karen antes de começar. É complicado você não aproveitar o aqui e agora. Essa é uma situação que vai se perdurar por muito tempo. E a gente, aliás, a gente não sabe por quanto tempo. Então, ela estava contando, os filhos dela estão há 100 dias sem ver os avós. Bom, por mais quantos dias eles não vão ver os avós, se for respeitado à risca isso, né? E aí, será que isso, o que que é certo, né? Será que eu devo ir visitar? Será que eu não devo ir visitar? Isso é muito complexo, daí não é uma questão de imediatismo, não é uma questão de presente, é uma questão de vida, né? Eu tenho que viver, mesmo mediante o que está instalado. Enfim, é difícil, bem complexo, né? Gente, eu espero ter contribuído com vocês sobre isso, então o que fica assim, sobre isso progresso chegou, a felicidade, o bem-estar subjetivo é uma tomada de decisão, é uma escolha, segundo o Seligman. Existe, claro, uma predisposição genética para algumas pessoas desenvolverem com mais facilidade esse otimismo e outras pessoas não. Mas depende muito de treino. É como treinar atividade física, né? Tem pessoas que têm predisposição à obesidade, tem outras que não. Então, mas todas podem ficar malhadas, né? Todos podem ter a massa magra, todos podem ter otimismo na vida. Depende do treino, depende de quanto isso é realmente a escolha que elas tomam para a vida delas, do quanto elas entendem que, de fato, isso pode contribuir, pode trazer muitas coisas boas, longevidade, criatividade, produtividade, engajamento. Se elas entenderem isso, elas podem entrar em ação para ter esse kit de primeiros socorros mais estruturados e fazível, né? Fazendo, na verdade, treinando todos os dias. Modelo PERMA, então, bem-estar subjetivo está relacionado a emoções positivas, engajamento, relacionamentos nutritivos, significado, sentido, propósito, realizações, mais esperança. É isso, não a forma que a gente vê o passado e o presente, mas sim como a gente vê o futuro. Um pouco do resumo, eu queria ouvir vocês, o que ficou para vocês, Natália, fez sentido para você que participou, você que é a menos tímida, já que você falou. Meninas, não escrevam, tanto. Josiane, para mim foi maravilhoso, assim, esse momento. Desculpa não ligar a câmera, que hoje é dia de faxina em casa, eu tô aqui fora, tá uma bagunça, então eu tô com a câmera desligada, mas para mim foi muito especial, assim, complementou muito, né, com o que eu venho estudando bastante, que é a DBT, e me trouxe uma visão mais ampla até dessa perspectiva, desse lado da questão positiva, né, de buscar viver coisas que nos trazem bem-estar, que melhoram o nosso momento, né, da gente poder ser mais gentil com a gente mesmo e se proporcionar coisas boas, porque eu acho que às vezes, uma coisa que atrapalha muito essa busca é a culpa, né? A culpa de se permitir viver sensações boas ou coisas boas, enquanto tem muitos problemas acontecendo, outras pessoas sofrendo. E então, olhar para essa importância que tem, ainda assim, ainda com culpa, né? A gente poder buscar esse bem-estar. E foi muito gostoso a aula com você, assim, eu adorei o seu jeitinho, o seu jeito de falar, tão leve, tão doce, foi muito gostoso, foi um prazer te conhecer, Josiane, muito obrigada. Também gostei muito de assistir sua aula, também gostei muito da forma que você conversou. Obrigada. Mas alguém queria escutar vocês, assim, o que fez sentido, o que foi bom? Oi, Josiane. Oi. Também tô com a câmera desligada, que também tá um caos aqui. Hoje ainda é feriado para agendar, né? Ai, pois mas tava ouvindo aqui. E aí queria falar um pouco da minha experiência, porque é muito interessante, assim, eu tenho minha primeira reação quando eu ouço psicologia positiva é meio que torcer o nariz. Acho que tem uma associação ali com
com aquele positivismo barato, né, com o otimismo mágico, igual a Renata falou, gostei muito desse. Mas eu entendo, né, o segundo movimento logo depois é eu entender que eu estou julgando uma coisa que eu não conheço, e tenho curiosidade, sempre tive curiosidade para conhecer mais. E eu acho que a sua fala foi muito desmistificadora para mim, foi muito legal. Realmente a gente fala muitas coisas com as mesmas palavras, só que esse foco no positivo nos traz maneiras de discriminar algumas coisas de forma diferente, né? Eu escrevi ali no chat, eu me emocionei várias vezes, e para mim é muito... Eu funciono na resolução de problemas, né? Para mim é mais fácil pegar o problema, resolver ele, ou, enfim, ver formas de resolver, e ficar sob controle de emoções positivas para mim é mais difícil, é uma coisa que... É Teflon, né? E não sei nem se passa rápido, eu tenho dificuldade de percebê-las, inclusive, né? E de descrever, mas enfim. Faz parte do meu funcionamento. Mas ouvir a sua fala foi muito legal em muitos aspectos por conta disso, assim, de trazer mais perto, né, algumas dessas questões. Que legal. Que legal. E é isso, assim, a psicologia positiva, ela não é uma abordagem como é a análise do comportamento, como é a psicanálise, ela é transversal, né? O convite que o Seligman faz é que todas as abordagens encaixem um pouco da psicologia positiva e entendam em cada um que esse modelo PERMA, né, que a gente colocou aí, como você está dizendo, eu não vou ter tudo muito bom no modelo PERMA, não vou ser altamente eficaz a emoções positivas, em engajamento, significado, propósito, em realizações, em relacionamentos, mas alguns desses critérios, eles vão ser mais importantes para mim. Algum desses do modelo, dessas características, eu preciso dar mais ênfase. E aí é nisso que eu preciso estar atento. Mas obrigada mesmo. Muito legal, eu que agradeço, foi muito legal mesmo. Vou escrever uma carta para o meu pai mais tarde, ligar para ele e falar, porque faz falta esse tipo de interação, fica muito implícito muitas vezes, né? A gente acha que o outro sabe o que a gente sente, e é muito nocivo isso muitas vezes, né? E por mais que saiba, ainda assim é bom ouvir, ainda assim é bom. É um sentimento positivo que traz disso vir à tona, da gente despertar, que eu quero ver aquele carro. E aí eu vou ver ele. É isso. Obrigada. Faz mesmo, Maria, e depois compartilha com a gente como foi. Sim. Eu convido, de uma maneira geral, vocês todos a fazerem, né, uma dessas atividades, ou a carta, ou o diário das 3 bênçãos por 7 dias, né? Façam mesmo, e relatem, me contem depois, né? Vou deixar, isso tudo que eu falei, eu vou deixar em slide, tá? Vou compartilhar com vocês, não compartilhei aqui porque eu queria ver vocês, apesar de vocês não terem aparecido, mas tudo bem. Eu fiz alguns slides, eu vou compartilhar com vocês para ser distribuído, e aí vocês vão ter meu contato, me contem depois quais foram as emoções aí, com a funcionalidade do Diário das 7 Bênçãos, da carta, me contem. Josiane, deixa eu só falar mais uma coisa que eu lembrei agora. Eu ganhei esses tempos atrás um diário que chama Minha História. Não sei se vocês conhecem, foi feito pela Michelle Obama, que ela colocou assim. É um diário com algumas perguntinhas em cada página, que ela fala a importância da gente memorizar as coisas boas, lembrar das coisas da nossa vida, né? Mas não só das coisas boas, ela vai falando de várias coisas, tipo, se você já aprendeu a aceitar a sua história e qual foi um marco, uma reviravolta que teve na sua história, enfim. E agora, a partir dessa aula, ouvindo assim, eu vi o quanto eu posso fazer isso. Tem sido muito prazeroso para mim, eu tenho escrevido uma página por dia, assim, tem sido um momento de melhorar as coisas para mim, um momento de relaxar,
E agora, pensando nisso, assim, né, de conseguir olhar para coisas positivas que ficaram esquecidas também. Acho que o pensamento, a lembrança, também traz sensações boas, mesmo quando a gente está angustiado, né? Igual você falou das fotos, então eu lembrei dessa questão. E também ela traz coisas do futuro, assim, então, 10 desejos que você tem, 10 coisas que você gostaria de fazer, algumas listinhas, assim, que é legal pensar, nossa, quais são os meus desejos? Nessa hora, me até bugou, assim, eu falei, será que eu posso ter desejos diante de tudo isso que eu tô vivendo, né? Pode, claro que pode. Tentar sobreviver, né? Então foi muito gostoso. No começo foi difícil encontrar 10, depois vieram, e normalmente, assim, se fossem outros tempos, 10 desejos ia ter até mais, né? Então, bacana. E aí fica uma dica também que dá para sugerir para alguns clientes. É bem bacana esse Põe ele diário. no chat depois, Natália, por favor. Põe ele no chat para a gente anotar. Tá bom, Obrigada. vou colocar. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Que bom, gente. Que bom que fez sentido para vocês, que contribuiu de alguma maneira. E é isso que era o objetivo, né, Josi? Era. E acho que isso que a Maria falou, eu achei muito interessante, né, Josi? Que como a gente tem muita gente que é analista do comportamento, né? Eu sou analista do comportamento, claro. E quando eu li o Seligman, porque ele é mais voltado para a psicologia cognitiva, né? Mas é um livro incrível, Felicidade Autêntica, porque ele vai mostrando resultados de pesquisa, assim, várias, né? Então, tudo é muito baseado em pesquisa. O Seligman não escreve um parágrafo sem mostrar uma pesquisa que ele está, né, fundamentando. E então é muito legal a gente poder se abrir, né? Assim, eu adorei ouvir a Maria falar, porque acho que isso só enriquece, né, a gente. É aquilo que você falou, se a gente puder trazer um pouquinho disso para os nossos atendimentos, né? Até para a nossa própria vida, enriquece demais, né? Sim, com certeza. Demais. Esse jeito da Rose, né? Calmo, e ela é uma assim, né? Muito iluminada, assim, né? Obrigada. Obrigada, né? Eu que agradeço, Josi. Nossa, para mim, quando o Covid surgiu, foi uma experiência, foi muito incrível quando eu descobri quem eram as pessoas que iam estar assistindo. Então, nossa, que legal. Fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês, e de fato, sabe, tudo isso que a gente está falando é muito estudado, é muito científico, assim, é claro, o Seligman fala isso, a ciência muda o tempo todo, né, eu tô errado, né, quando ele escreveu Felicidade Autêntica, ele falava da felicidade autêntica, e depois ele fala do bem-estar, que não existe, né, não existe uma felicidade autêntica, né, e aí ele traz outras experiências, e tudo isso é feito, todos esses experimentos são feitos com os soldados dos Estados Unidos, que voltam das guerras, né? Esse modelo da psicologia positiva foi aplicado para os soldados que voltaram do pós-guerra do Afeganistão, tratando o estresse pós-traumático. Então, é muito legal, se vocês quiserem ler o Florescer, ele é muito transformador, assim, nas nossas percepções acerca. Eu tenho também a minha base de analista do comportamento, já me distanciei bastante por conta da falta mesmo, né, dessa rotina acadêmica, mas ainda tá muito em mim algumas coisas, muitas coisas. E porque a Josi foi minha professora, e adorava, né, a Renata também, adorava ter aula com elas, adorava esse período da faculdade, foi muito positivo para mim estar com vocês. Obrigada. Obrigada, Josi. Parabéns pela palestra, viu? Foi muito bom, depois de uma noite difícil, ouvi-la. Ah, que bom, obrigada, Renata. Noites difíceis, né? Eu estava contando para a Kellen que eu também tive uma. Meus filhos resolveram não dormir essa noite, mas a gente está aqui, ficou vivo, né? Foi um vírus que atingiu filhos. Exato. Obrigada, Renata. Obrigada mesmo, gente. Um beijo. Foi